Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Francisco Jardim, ele é sócio da SP Ventures. Francisco, a gente tem um único bloco fixo do Café com o Investidor quando a gente conversa sobre algumas startups do portfólio. Eu peço para que o investidor escolha essas empresas. Você escolheu 3 empresas, a Aegro, a Agronal e a Horus. Vamos começar pela Aegro. O que é a Aegro? A Aegro está levando computação na nuvem para o produtor otimizar a sua gestão agrícola, tá? Ela é um RP para pequenas e médias fazendas. E por que ela está sendo um dos principais motores da transformação digital no campo? Ela está pegando o produtor que gerenciava a sua operação com caderno, com Excel ou no máximo com software de disco, de caixinha, e botando esse cara com software na nuvem, experiência de usuário muito avançada e trazendo muita gestão e colocando ele realmente na liderança da computação na nuvem. Então, está trazendo muito mais gestão, transparência. O produtor não está mais sabendo exatamente quanto que ele ganhou, só quanto está sobrando no final da safra. Ele está conseguindo enxergar o retorno financeiro de tudo que ele fez. Quais insumos, quanto que ele ganhou em uma cultura versus em outra. E, consequentemente, quando você tem esse tipo de transparência sobre o seu PNL, sobre o seu retorno financeiro, você consegue investir mais no que está te dando mais retorno. Por que você investiu? Porque não é uma empresa tradicional de agro, é uma empresa de tecnologia, mas focada no setor do agronegócio. Certo? É uma empresa que usa a computação na nuvem para causar uma revolução no agro, uma revolução em gestão, tá? A gente investiu pelo seguinte motivo. Em 2015, eu visitei uma equivalente à Aegro no Vale do Silício, chamada Granular, tá? E eu conheci o fundador, o Sid Gorham. Ele tinha acabado de captar uma rodada com a Andreessen Horowitz, né? Um dos principais fundos de venture capital do Vale do Silício. E ele estava crescendo muito nos Estados Unidos. E ele fez um demo do produto para a gente e falou um pouquinho do que estava acontecendo lá. E a gente olhou, nossa, precisamos ter uma Granular no Brasil. Voltamos, começamos a garimpar todos os negócios que estavam tentando criar algo parecido aqui no Brasil, e a gente teve a sorte de escolher o melhor time que está ganhando essa corrida. Um ponto importante, tá? A Granular foi adquirida 2 anos depois pela Corteva, a Dow e Dupont, por 300 milhões de dólares, e hoje a Aegro já é 30% a 40% maior do que a Granular era quando ela foi adquirida. Então esse é o tipo de tamanho de mercado e oportunidade que a gente vê aqui no agro brasileiro. E você vê uma saída semelhante, então? Acho que tem várias opções. Eu acho que pode ser uma saída semelhante. Então, a Corteva comprou essa operação lá fora, a Bayer, a Monsanto tem a sua plataforma e não tem uma plataforma equivalente aqui. A Syngenta também precisa de uma, a UPL, a FMC. Então, esse mercado de soluções químicas, insumos, o que ele está percebendo? A tecnologia legada dele, que viabilizou a terceira revolução agrícola, semente, químico, ele está chegando num platô de produtividade. Ele não consegue mais entregar as produtividades que ele entregou no passado. E o modelo de ganhar dinheiro vendendo mais molécula se tornou, primeiro, insustentável para o meio ambiente e, segundo, insustentável do ponto de vista econômico para o produtor. Então todos eles estão percebendo que o que eles têm que migrar e evoluir para a quarta revolução agrícola é entregar uma solução digital para o produtor. E isso significa comprar uma solução ou desenvolver dentro de casa. As grandes empresas que têm um DNA de biotecnologia e química já perceberam que elas não conseguem fazer isso dentro de casa. Então lá fora compraram empresas. E aí quando você compara o mercado agrícola americano com o brasileiro, eles são muito equivalentes em termos de tamanho, só que o Brasil é uma oportunidade de crescimento maior. E o que foi desenvolvido e comprado lá fora não funciona aqui. Então, uma tese seria com certeza vender para esses caras, para eles comprarem um produto local e terem uma plataforma local que está tracionando, que está azeitada, que tem um feedback, um grupo de embaixadores, clientes que amam o produto, usam e que transformou a sua operação agrícola com essa solução. A segunda empresa é a Agronal. O que é a Agronal? Você não é o primeiro a falar, o Mike da Ace falou sobre ela também aqui. A Agronal é uma empresa que a gente investiu bem cedo, tá? E ela seguiu uma rota que a gente já apostava que ia acontecer, que é o seguinte: tem uma revolução acontecendo em satélites, né? Nanosatélites, e a oferta de imagem via custo, precisão de satélites, inteligência de satélites, começa a ficar muito competitiva, né? Para várias verticais que antes não conseguiam. Aliás, o maior comprador de imagens de satélite do setor privado no mundo era a Monsanto, né? Até 2014, 15. Então, o agro sempre foi um consumidor enorme. E quando a gente viu que estava tendo essa transformação na oferta de dados de satélite,
a gente percebeu que ia ter uma grande oportunidade para se criar companhias, se criavam as aplicações finais, que capturavam esses dados brutos e transformavam em inteligência para a cadeia agro. Nós investimos na Agronal, que nasceu fazendo exatamente isso, no grande polo tecnológico de São José dos Campos, onde o Brasil é referência, aerospace. Claro. É uma empresa que tem um algoritmo, uma ciência de dados bem diferenciada para poder trabalhar com um espectro de satélites muito diversificado. Mas e não qual a ficar inteligência que traz? Ela captura dado bruto de satélite e informa desde pace de colheita, o que está sendo colhido e onde, o que está sendo plantado em termos automáticos, então você conseguir ter inteligência de o que vai ser produzido e quanto vai ser produzido antes de um CONAB e antes das informações, ou seja, você consegue ter inteligência sobre qual vai ser o preço dos commodities antes dos dados oficiais, uma oportunidade para ganhar dinheiro, seja como trader, seja como especulador, seja como investidor, tá? E ela entrega dados de produtividade, expectativa de produtividade. E quem são os clientes dela? Um grande cliente dela é confidencial o projeto, mas é o maior operador logístico do país. Exemplo, mas outros são seguradoras, bancos. Não são fazendeiros, não são o proprietário agrário. É um caso bastante interessante. Quando a gente investiu, a gente passou um ano testando o mercado de produtores rurais como compradores da tecnologia. E o que a gente percebeu o produtor ele tem interesse em saber quanto que ele vai produzir, mas ele não está disposto a pagar por isso. Por outro lado, o resto da cadeia... Ele acha que ele só olhando pro céu ele vai saber se vai chover ou não e se vai ter uma boa safra ou não. Não é nem olhando para o céu. Ele entende que se ele segue o protocolo, ele plantar o pacote de genética adequado, ele aplicar o químico de forma adequada na hora certa, ele fez a parte dele. Então, ele quer saber quanto que vai ter, mas ele entrega que ele já fez o dele e que ele não vai poder mudar, então ele não está disposto a pagar, entendeu? Esse é o ponto-chave. Agora, as empresas logísticas, as empresas de seguro, os bancos, que têm uma exposição muito grande ao agro e precisam tomar decisões muito relevantes e caras. Até para fornecer crédito. Fornecer crédito, gerenciar risco, ou para movimentar a sua estrutura logística, ferrovia, rodovias, etc., precisam saber isso com antemão. E ter essa informação com semanas e meses de antecedência é muito valioso. E a Agronal tem uma tecnologia proprietária de ciência de dados que realmente é única no mundo, ninguém mais tem, principalmente porque ela calibrou isso para a agricultura tropical. E a terceira empresa é a Horus. O que é a Horus? A Horus é uma plataforma de drone como serviço que nasceu no Polo de Alta Tecnologia de Florianópolis, tá? Dentro do Sapiens Park, de engenheiros aeronáuticos que vieram da Federal de Santa Catarina e passou pela principal aceleradora da região, que é a Darwin, né? A gente conheceu essa turma naquela época e a gente sempre entendeu que o drone ia ser uma ferramenta muito adotada pela agricultura. A gente tinha uma dúvida, tá? Em 2015, 2014, se era o drone e o satélite, eles vão competir? Vai ter espaço para os dois oferecendo inteligência de imagem para o produtor? E fomos bem a fundo nesse tema. E o que a gente percebeu é que, por mais que o satélite se desenvolva e consiga ter mais precisão, mais custo, você sempre vai ter desafios. O satélite não consegue atravessar uma nuvem, por exemplo. O satélite não passa o tempo todo, ele tem alguma periodicidade e ele sempre vai ter uma restrição pela distância sobre a profundidade da imagem que ele consegue captar. Seja para identificar uma deficiência nutricional na planta, identificar uma infecção precoce, né, de alguma doença, uma lagarta, alguma falha de plantio. Então sempre vai ter espaço para o drone e pode ser que esse espaço seja massivo. Essa foi a nossa análise de 2015 e saímos procurando qual era a melhor equipe desenvolvendo tecnologia em drones aqui no país. Mas ela não desenvolve drone, ela começou desenvolvendo aeronaves asa fixa, com novos materiais, uma tecnologia proprietária, mas eles sempre tiveram a tese de desenvolver softwares e tecnologia agronômica embarcada para entregar inteligência. Então nós investimos em 2016, o modelo de negócio já era evoluir para prestar serviço, então a empresa de 2016 até 2018 tinha um modelo predominantemente de venda de aeronaves e em 2018 lançaram a sua plataforma Mapa, que é uma plataforma de drone como serviço, onde a gente entrega o processamento das imagens com inteligência agronômica. E com muito orgulho anuncio que nesse mês o faturamento da companhia, além de ter batido um recorde esse ano, foi mais de 70% em serviço e menos de 30% em venda de aeronaves. Então ela virou uma empresa realmente prestadora de serviço e hoje líder na América Latina em inteligência agronômica por drones. O que ela oferece? Que tipo de inteligência? Ela não é muito semelhante à Agronal, mas com a diferença de que em vez da imagem por satélite, ela tem uma imagem por drone? Ela não entrega inteligência macro como produtividade, previsão de safra. Ela entrega uma imagem mais micro de inteligência agronômica
agronômica daquele talhão. Então, por exemplo, ele consegue falar para o produtor se ele teve alguma falha de plantio na aplicação das sementes, se ele teve uma falha de irrigação e ele está gerando um estresse hídrico desnecessário. Ela consegue entregar para o produtor se ele está tendo algum tipo de infestação precoce. Então, ele consegue dizer muito antes da curva se ele deveria reforçar a aplicação de algum defensivo em alguma área. Então, são soluções mais microagronômicas, talhão por talhão, do que o satélite está entregando um dado mais macro. E é mais para o produtor? É mais para o produtor, mas o que é muito produtor bacana? Paga, né, nesse caso? Então, o que é muito legal? Ele paga e a gente conseguiu estruturar, os empreendedores criaram, os meninos montaram e executaram com perfeição um modelo de negócio que lembra muito franquias. Então, consultores, cooperativas, entre outros, eles adquirem o drone e aí eles vão prestar o serviço para o produtor com o nosso drone. E aí o nosso drone acaba sendo um motor fundamental para aumentar a escalabilidade do setor, do serviço agronômico, dos consultores, e a gente cobra e ganha dinheiro junto com o engenheiro agrônomo, o consultor agronômico, no processamento por hectare para sempre. E aí cada novo feature que a gente desenvolve, os produtores e os consultores ambos já conseguem desfrutar aí produtividade adicional. Francisco, obrigado mais uma vez. No próximo bloco eu vou conversar com o Francisco sobre o mercado de AgTechs e por que o Brasil não tem um unicórnio nessa área.